O Flamengo estreou com vitória na Libertadores, venceu o Cusco fora de casa, na altitude, por 2-0, em uma atuação muito boa desse elenco, tá? Uma atuação muito boa do Flamengo na altitude, como há tempos eu não via. Não lembro de uma exibição do Flamengo muito boa assim na altitude, finalizando mais com o adversário, sofrendo muito pouco. Nós vamos falar sobre isso, mas antes, peço aquele ritual de sempre de você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol, beleza? Rapaziada, então vamos começar do começo, né? Na escalação do Flamengo, que veio com uma escalação diferente. Eu acho que pouca gente esperava essa escalação. O Flamengo que entrou com o Rossi no gol, né? Nas laterais, Emerson Royal e Ayrton Lucas. O Danilo entrou na zaga para fazer dupla com o Léo Pereira. No meio-campo a gente tinha o Everton Araújo com Dela Cruz. Eu nem sabia que o Dela Cruz podia jogar, ainda mais na altitude. Então ele iniciou o jogo. Nas pontas, Carrascal e Plata. No meio, centralizado como 10 ali, o Paquetá. E na frente, Bruno Henrique, ao invés do Pedro. Uma escalação que claramente priorizava velocidade e fôlego, né? Acho que o Flamengo priorizou isso por um jogo na altitude. Eu acho que agiu de forma correta e o time desempenhou e funcionou muito bem taticamente. O primeiro tempo do Flamengo eu achei muito bom. Claro, o Flamengo teve suas dificuldades para criar grandes chances, não teve muitas grandes jogadas no primeiro tempo, lances assim que você lembra do jogador saindo cara a cara, mas teve um lance ou outro com o Bruno Henrique, um time que tinha muito mais volume e tinha até certo controle do jogo, porque o Cusco claramente é um time assim muito limitado tecnicamente e pouco conseguia criar contra o Flamengo. Então foi um primeiro tempo, eu diria, tranquilo e um pouco angustiante, porque o Flamengo não conseguia fazer o gol, né? Não conseguia criar aquela grande chance, romper a barreira e ter uma bela chance assim de gol. Então era muito mais um jogo ali de domínio e sem sofrer sustos, o que já era excelente. A gente sabe que o histórico do Flamengo na altitude é muito ruim mesmo. Então você tem um jogo tranquilo, onde você está mandante do jogo, onde o Flamengo estava soberano na partida, sendo o melhor time, já era algo que deixava o torcedor mais tranquilo, né? Até que veio o segundo tempo, e no segundo tempo o Flamengo continuava melhor no jogo, só que vem o primeiro lance polêmico, que é a não expulsão do Plata. E assim, o Plata de novo, né, fazendo algo estúpido, e ele poderia ter deixado o Flamengo de novo na mão em um jogo importante de Libertadores, em um jogo que é fora de casa, novamente, numa Libertadores. Já fez contra o São Paulo, já fez contra o Racing, já fez contra o Estudiantes. Ele podia fazer de novo em jogo importante, sendo expulso com a camisa do Flamengo, mas o VAR não chamou. Eu entendo o VAR não chamar, porque não foi uma entrada agressiva, mas ao mesmo tempo, se o VAR chama para expulsar, eu acho que é do jogo, tá? Eu não ficaria falando aqui que foi absurdo expulsar e também não acho absurdo não expulsar. Eu acho que tinha argumentos para você expulsar e como o árbitro não marcou no campo, eu acho que o VAR deixou passar. Mas se ele expulsa no campo, eu acho que o VAR também não se chama para interferir nesse tipo de lance. Então assim, o Plata poderia ter deixado o Flamengo na mão de novo, mas não aconteceu. Esse foi o primeiro grande susto assim, do Flamengo no jogo, porque ficar com um a menos na altitude seria uma tarefa muito difícil. Destacar algumas atuações individuais, gostei muito da atuação do Paquetá. Eu acho que tem que destacar aqui, é um jogador que não está acostumado, né? Chegou agora, não está acostumado a jogar na altitude e desempenhou muito bem, né? Acho que o Paquetá fez uma excelente partida, claro, com algumas dificuldades às vezes de conectar um passe em profundidade, que é normal, mas um jogador que cumpriu muito bem taticamente, que foi bem no jogo, né? Dava ali a dinâmica para o meio-campo do Flamengo. Gostei também da dupla Everton Araújo e Dela Cruz. E é claro, o melhor jogador em campo, merecidamente, o Bruno Henrique, que tem quem desvalorize Bruno Henrique, né? Tem quem desvalorize o tamanho do Bruno Henrique na história do Flamengo, tem quem não goste, tem quem acha que na temporada passada ele não foi importante, e foi essencial na reta final de Brasileiro, marcando muitos gols na reta final, foi essencial na Libertadores no jogo contra o Inter, foi muito bem no Carioca do ano passado, na Supercopa. É um cara que cresce em jogo grande, que sempre aparece nesses momentos decisivos, e estava lá hoje de novo para conferir no cruzamento do Ayrton Lucas, que acertou um cruzamento, vale ressaltar, na altitude ainda, que é mais difícil. O Bruno Henrique estava lá para conferir e abriu o placar para o Flamengo, naquela que foi a primeira grande chance do Flamengo na partida, né? De cabeça, 1-0, um placar que daria já uma tranquilidade para o Flamengo respirar, chamar o Cusco para atacar e tentar sair para matar o jogo no contra-ataque, né? Só que aí, cara, o lance do gol anulado do Cusco. Primeiro vamos falar das linhas, né? Um lançamento, as linhas ali traçadas. Eu não vou debater linha, vocês sabem que eu não gosto de falar aqui nesse canal de impedimento milimétrico, o VAR, a tecnologia está aí para isso. Eu confio na tecnologia, entre aspas, assim, eu não vou ficar debatendo tecnologia com o olho, né? Eu vou falar, eu vi e estava impedido e não estava. Então os caras deram impedimento, mas chama muita atenção como é muito fácil fazer esses cruzamentos invertendo de lado, buscando as costas do lateral do Flamengo, né? Que no caso do gol não era nem as costas do lateral, era as costas do Danilo, porque o Ayrton Lucas está dentro da área, marcando absolutamente ninguém. Dois jogadores do Cusco vão para as costas do Danilo, e aí 2 contra 1, não dá para você marcar dois jogadores ao mesmo tempo. Você concorda com isso? Claro que você concorda com isso. E nisso,
um jogador do Cusco vai lá e empata o jogo, né? Aquilo que seria um empate. E aí seria outro clima, outro jogo. O Cusco poderia ganhar uma sobrevida, quem sabe tentar até buscar uma virada, o Flamengo poderia sentir, mas o gol foi anulado por impedimento. Mas chama muita atenção, como é sempre nas costas do lateral, e quando o Ayrton Lucas está em campo é geralmente sempre nas costas dele. Ele estava totalmente perdido ali no lance, estava marcando absolutamente ninguém dentro da área e deixou o Danilo em apuros e o Cusco chegaria ao empate, mas o gol foi anulado. Pouco tempo depois do gol anulado, o Flamengo opta por colocar o Léo Ortiz e ir para uma linha de 5, né, com 3 zagueiros, para justamente evitar essa dobra em algum zagueiro ou em algum lateral e evitar esse tipo de cruzamento. O Flamengo agiu, o Leonardo agiu muito bem, né, nessa situação de colocar o terceiro zagueiro para evitar esse cruzamento, que era onde o Cusco levava mais perigo, porque, como eu disse, é um time limitadíssimo e que tem a dificuldade até de usar a altitude a seu favor, né? Não começou agredindo o Flamengo, não finalizou mais do que o Flamengo, não era aquele time que pegava a bola na intermediária e já finalizava para vai que desvia alguém, vai que acerta o chute da vida. O efeito da altitude pode... Nem isso, assim, é um time limitadíssimo que eu acredito que vai ser saco de pancadas nesse grupo. Mas uma vitória importantíssima do Flamengo, que ainda conseguiu chegar ao segundo gol no Arrascaeta, um lance esquisitíssimo, né? A finalização do Luiz Araújo, num contra-ataque 3 contra 2. Finalização do Luiz Araújo, sobra, finaliza o Arrascaeta, sobra de novo e ele consegue fazer o 2-0 e aí dá a tranquilidade geral e o Flamengo vence a partida numa boa atuação, uma excelente atuação, eu diria, ainda mais envolvendo o contexto, é claro, muita dificuldade ali para criar jogo, que é absolutamente normal. O importante hoje era vencer. O Flamengo venceu e ainda demonstrou um bom futebol dentro do esperado na altitude, né? Eu acho que foi uma excelente atuação, como eu disse, e uma vitória importantíssima, porque agora o Flamengo precisa apenas fazer o dever de casa para passar de fase, né? Só vencer as três em casa que o Flamengo estará nas oitavas de final da Libertadores. Então, uma vitória essencial, importantíssima, e ao mesmo tempo, é claro que você vai tendo flashbacks, né? O Flamengo de 22, depois que foi campeão em 22, foi mal na fase de grupos em 23, 24 e 25 também, passando em segundo em todas as ocasiões, sofrendo para passar em algumas. Então a vitória ela é importante para dar essa tranquilidade e o Flamengo pode ficar ainda mais tranquilo caso vença na próxima, acho que é quarta-feira o jogo ou é na quinta, caso vença na próxima partida o Independente Medellín, que ficou no empate com o Estudiantes, então o grupo ficou muito bom nessa primeira rodada para o Flamengo, né? Venceu o seu jogo fora de casa na altitude, que é um jogo complicado pelo fator altitude, não pela a capacidade do time do Cusco, como eu disse, vai ser saco de pancadas, acredito firmemente nisso, e o outro jogo do grupo deu empate, então o Flamengo está na liderança, enfim, foi uma boa atuação e agora foco total no Fla-Flu, vamos ver em que nível está o Flamengo de Leonardo Jardim. O Fluminense tropeçou na Libertadores, né? Empatou o jogo que não poderia ter empatado, mas clássico é sempre complicado e o Fluminense, acredito, tem atuado muito bem. Vamos ver em que nível o Flamengo tá, vamos ver o que o Flamengo apresenta depois de ter ido muito mal contra o Bragantino, de ter vencido o Santos, mas com uma atuação que não convenceu muita gente. Hoje venceu o Cusco, venceu bem. Vamos ver, né, no Fla-Flu, tá? Então é isso, rapaziada. Eu quero que você deixe sua opinião. Comenta aí se você concorda, se você discorda da minha análise. Valeu e até a próxima.